Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre aceleração e fazer aplicação dos movimentos conforme a aceleração e a velocidade. Então, venha comigo aqui. Queridos, primeira coisa que nós precisamos lembrar é a definição de velocidade e aceleração. Então, acompanhe esse resuminho aqui comigo. Primeira coisa que eu sei é que velocidade, ela é a definição de deslocamento sobre o tempo. Se eu abrir esse deslocamento e abrir também o tempo, que na verdade se chama intervalo de tempo, eu vou ter o seguinte, eu vou ter um termo chamado velocidade, é igual posição final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. E aí nós temos, dentro dessa conceito de velocidade, nós temos a chamada velocidade média, certo? E a velocidade instantânea. Bem, vamos lá. Nós também temos a questão da aceleração. A aceleração, por definição, ela representa a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. E aí, com essa aceleração, abrindo essas variações, nós vamos ter o seguinte, a aceleração que vai ser igual a velocidade final menos a inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Aí nós temos a mesma coisa, nós temos a aceleração média, que pega o intervalo ali de um certo comprimento, de um certo intervalo de tempo, e a aceleração instantânea, que é quando você tem um intervalo de tempo normalmente vinculado à proximidade do zero. Bem, uma coisa importante que a gente tem que lembrar são as unidades. A unidade de aceleração mais utilizada é o metro por segundo ao quadrado, certo? E para isso, a gente tem que lembrar que para ter aceleração com metros por segundo ao quadrado, você precisa ter a velocidade também com unidades competitivas para isso. Ou seja, nesse caso, a variação da velocidade, ou a velocidade se tem que ser em metros por segundo, o deslocamento em metros e o tempo em segundos, ok? E não se esqueça, caso precise converter, lembre-se de utilizar o fator 3,6. Se eu quiser converter quilômetros por hora, vejam, quilômetros por hora para metros por segundo, eu faço uma divisão. E se eu quiser converter de metros por segundo para quilômetros, eu faço uma multiplicação. Beleza? Vamos lá, com relação ao movimento, nós temos o seguinte, nós temos os chamados movimentos acelerados, que é quando você tem um aumento de velocidade e os sinais os movimentos aqui acelerados, quando você tem os sinais da velocidade e da aceleração são iguais, certo? Você tem essa classificação de movimento. Ou quando você tem um movimento retardado, esse movimento retardado é quando você acaba tendo uns sinais diferentes um do outro, certo? Ou seja, ali você tem uma redução de velocidade, ok? Vamos lá, meus queridos. Vamos fazer um exemplo bem rapidinho aqui, ó. Nós temos uma viagem de Matinhos a Curitiba, certo? Então eu fiz uma divisãozinha aqui, ó. A primeira delas é que eu vou ter um trecho de Matinhos até Alexandre, em Paranaguá, pela PR-508, e depois nós vamos ter um movimento pela BR-277, subindo a serra. Se você for analisar o movimento, você vai perceber o seguinte, vindo de Matinhos para a BR-277, você tem um movimento progressivo, um movimento retrógrado, ou seja, a velocidade acaba sendo negativa, certo? Enquanto que se você estiver, por exemplo, durante uma ultrapassagem, você tem um aumento de velocidade normalmente, ou seja, você vai ter um movimento acelerado, e se você tiver uma redução de velocidade, por exemplo, quando você passa pelo posto dos guardas, você tem um movimento chamado de retardo, certo? Observando os sinais que a gente tem aqui. Da mesma forma, como a gente pode ter aqui também, com relação à vinda de Alexandra para Curitiba. O que a gente acaba tendo aqui, meus queridos? Observe o seguinte, se você for analisar, o movimento é progressivo, certo? Por quê? Porque eu estou a favor da trajetória. Eu saio, por exemplo, do quilômetro 10 e vou até o quilômetro 84. Então, isso é velocidade positiva. E aí eu posso ter durante uma ultrapassagem, por exemplo, eu vou ter um aumento de velocidade, ou seja, um movimento acelerado, porque a aceleração também vai ser positiva, certo? Enquanto que, se eu tiver aqui um passagem por um posto policial, o pagamento pedágio, por exemplo, eu já vou ter um negócio diferente. Eu vou ter uma aceleração negativa, porque existe, nesse caso, uma redução, e nós temos que levar em consideração o sinal da velocidade. Nesse vídeo, nós falamos sobre a aceleração e o movimento. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!